quiser, vai chegar já já, muito mais. Então, nós começamos na terça-feira essa live, né, vacinas contra a Covid, o que precisamos saber, com a fala da Janaira sobre a imunidade, com a fala do Renato, desculpa, olhando para o Renato e falando no Renato, com a fala do Robério, falando também dos mitos e das verdades, né, que já por aí, e da Vanessa colocando a organização da vacinação aqui em Fortaleza. E isso foi uma explicação muito emocionada dela, né, na terça-feira, e realmente merece parabéns, está muito bem organizada a utilização, a aplicação das vacinas aqui em Fortaleza, né? E hoje nós teremos, como já estamos vendo aí na tela, o Renato Kifuri, que vai nos falar sobre a produção de vacinas, mas assim, trazendo um foco para a gente entender a vacina Covid-19, que começa a ser utilizada no meio ainda desse programa de produção. O Renato, que é pediatra, infectologista, e faz parte da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é o presidente do Departamento de Imunizações, e é um diretor da nossa Sociedade Brasileira de Imunizações. E temos conosco a nossa convidada de hoje, eu digo convidada a primeira vez que está aqui conosco, participando do evento, a Tatiana Noronha, né, que também é pediatra, viu? Eu descobri que é pediatra também, é interessante, né? Um monte de pediatra aqui junto, muito legal. E a Tatiana é pediatra, infectologista também, né, pela Universidade do Rio de Janeiro, e obrigada, minha filha, minha neta aqui trazendo áudio. E ela hoje é pesquisadora, né, da Clínica de Biomanguinhos, não é isso? E é doutora em epidemiologia pela ENSP Fiocruz. Então, nós temos duas pessoas aqui de excelente conhecimento, abordagem, que vão poder fazer conosco para completar esse conhecimento e a gente poder cada vez mais defender a vacina, saber defender contra essas fake news que aparecem, né? E tudo isso a gente grava bem aqui na mente, por conta dos nossos ouvintes atentos a vocês, e de fato é um prazer muito grande estar aqui com a Ana, da Sociedade Cearense de Pediatria, nossa presidente, e estar aqui também com o João Cláudio, com o Robério, que fazem parte, que integram a Regional Ceará da SBIM, aqui em Fortaleza conosco. E a nossa convidada de honra, a Núbia Jacó, que ela é permanentemente convidada para esses eventos, né, Núbia? Então, Ana, vamos dar a palavra aí para o Renato. Então, eu serei muito rápido, porque eu sei que vocês estão interessados mesmo de ouvir o Renato e a Tatiana, mas a minha palavra é de gratidão. É de gratidão a essa equipe fantástica, capitaneada, coordenada pela doutora Conceição Jucá, que eu não sei se já está aí conosco, que ao longo desses 3 anos conseguimos realmente, nos primeiros 2 anos, realizar os nossos cursos modulados da Sociedade Cearense de Pediatria. A cada mês, sexta e sábado, Renato e Tatiana, nós fazíamos lá na nossa sede o curso modulado. Tínhamos, inclusive, um cartãozinho, tipo esse aqui, que é um cartão fidelidade, né, parecido com esse da SBP, para que exatamente cada um fosse construindo o seu currículo, e eram os departamentos científicos, né, na pessoa dos seus presidentes, né, de gastro, a Mamália, de nefro, a Catiliane, da hospitalar, da Fábia, com os residentes apresentando os casos clínicos, os jovens do serviço do Alberto Seibin. E aí veio o Covid e nós tivemos que interromper essa linha que vinha muito bem, né? Em cada estação, em cada trem, a gente passando o nosso saber e trocando ideias e trocando experiências e vivências de todos os hospitais de Fortaleza. Neonatologia
a equipe da maternidade, do HGF. Mas, mesmo assim, no ano de 2020, realizamos o primeiro Congresso Brasileiro de Pediatria Covid, aqui no Ceará, aberto pela nossa presidente, doutora Luciana Silva, e durante o dia inteiro, foi exatamente o dia 1º de maio, lembro muito bem, feriado, nós procuramos nos atualizar e já apresentamos, Renato, Tatiana, os casos que estavam ainda internados no Hospital Alberto Seib e no SOPAI. Em dezembro, nós não perdemos o ritmo que vínhamos tendo de ter Congresso Cearense de Pediatria nos últimos 9 anos, todo ano tem, e realizamos no dia 2 e 3 de dezembro um congresso híbrido. Parte foi realizado dentro da nossa nova sede, que foi totalmente reconstruída, equipada, agora está com toda a tecnologia de ponta, e fizemos o congresso, fizemos um congresso que foi um sucesso. E agora, iniciando 2021, quando vimos a chegada da vacina, liguei para o Renato na sexta-feira, foi uma ideia da Janaíra, e convidamos os 2 departamentos na mesma hora, João Cláudio e Robério, e com a Jo e com a Conceição, e eles 3, estruturamos esse evento que começou na terça e termina hoje. Pode até não terminar, porque se acharmos que precisamos retomar daqui a 15 dias, um mês, faremos. Mas a minha palavra é de gratidão a todos vocês que estão tornando possível a Sociedade Cearense de Pediatria cumprir a sua missão de prover a doutrina pediátrica, como sempre diz a nossa presidente. E foi ela, Renato, como você me pediu, que deu o sinal verde para que você, antes de fazer o evento da SBP, fizesse aqui em Fortaleza. Então, a você, principalmente, o meu abraço apertado, bem à distância, de muito obrigado, de muita gratidão. E, Tatiana, eu espero que esse seja só o primeiro de uma série. Nós não vamos mais lhe abandonar, ou não vamos mais nos dispersar, como bem dizia o estadista Tancredo Neves. Então, sejam todos meus caríssimos colegas, minha querida Núbia, em nome de você, eu homenageio todos os pediatras aqui presentes nesta noite. Renato, com a palavra. A Jo já lhe apresentou. Muito obrigado, Ana Maria, pelas palavras carinhosas. Obrigado, Jo. É sempre um prazer estar em Fortaleza, é assim que eu me sinto cada vez, até quando eu abro o computador e vejo tantos amigos por aqui, é assim, um sentimento de estar em casa mesmo. Um grande prazer ver todos, João, Núbia, Ana Maria, Jo e toda a Robério e toda a equipe aí de Fortaleza. Muito obrigado mesmo, muita honra estar aqui com vocês. Me confirma só, Jo, se... A honra é nossa. Muito obrigado. Me confirme só se eu estou... se vocês estão enxergando, está compartilhando a tela. Ainda não. Não, Renato. Não? A Cássia está aí para nos dar assistência. A Cássia Gracinha, lá na SOCEP. Ele compartilha de lá, né, Renato? Eu posso dar uma ligada aí para elas? Para ver se está tendo algum problema. Espera aí. Eu vou tentar de novo aqui. Tu está no apresentar agora, né? Vamos ver agora. Nada? Opa, agora foi. Está indo, entrou. Entrou sim. Entrou. Okay. Bom, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre vacinas Covid. Eu tomei a liberdade aqui de apresentar um pouco do racional do desenvolvimento das vacinas para o Covid, das vacinas contra o SARS-CoV-2, apresentar as 2 vacinas que utilizaremos aqui no Brasil, especialmente esses últimos dados de fase 3, que permitiram licenciamento para uso emergencial
Esse é um aspecto, vamos dizer, sem precedentes no Brasil. Pela primeira vez, nós temos vacinas licenciadas com, vamos dizer, com pouco conhecimento em termos de segmento. Esse uso emergencial pressupõe lacunas do conhecimento, pressupõe uma farmacovigilância importantíssima depois do seu licenciamento. Isso a Tatiana vai abordar com muita precisão na minha fala, mas é isso que nós precisamos entender. Nós hoje estamos vivendo uma pandemia dramática em todo o mundo, e nem o mais otimista pesquisador imaginaria que em menos de um ano, após o descobrimento da pandemia, ou do vírus causador de uma síndrome respiratória na China, nós tivéssemos não com uma, mas com 4, com 5 vacinas licenciadas, aplicadas já no braço da população, seguras e com eficácia superior a 60%, 70%, 90%, dependendo da vacina. Então, realmente é um avanço, mais uma vez, as vacinas dando mostra do que elas são capazes, do valor que as vacinas têm em saúde pública. Bom, eu começo falando um pouquinho da estrutura do vírus e lembrando que a doença causada pelo SARS-CoV-2 é a COVID. Muita gente ainda confunde dizendo que é o vírus COVID. O vírus não é COVID, o vírus é o SARS-CoV-2, um novo coronavírus, assim denominado depois que o sequenciamento genético revelou sua enorme semelhança com o vírus causador do SARS, e a doença por ele causada é a COVID-19. Então, coronavírus, virus disease. Então, esse aí vem o nome, o 19 vem do ano que ela foi descoberta, 31 de dezembro. Isso é importante já de cara, porque algumas vacinas podem ter a capacidade de prevenir doença, e não necessariamente prevenir infecção e transmissão. Exemplo, por exemplo, das vacinas do sarampo, da rubéola, que além de prevenir que o indivíduo vacinado adoeça, previne a aquisição da infecção e, consequentemente, a transmissão. As vacinas até agora para a Covid-19, nós vamos comentar um pouco disso, não foram capazes de demonstrar esta propriedade, serem capazes de prevenir, além da doença, prevenir a aquisição da infecção e a transmissão. Então, é importante caracterizar esses dois conceitos. Na estrutura do vírus, além das proteínas sempre, de superfície, estruturais e não estruturais, é um vírus RNA que tem na sua superfície essas espículas, né, ou chamadas spike em inglês, que é o que confere a maior antigenicidade ao vírus. É contra essas estruturas que são direcionados os nossos anticorpos, sejam eles induzidos pela infecção natural ou pelas vacinas, que têm sido os principais alvos da vacina. Essa proteína tem como receptor nas nossas células a enzima conversora de angiotensina, que é distribuída em todos os nossos órgãos, tecidos, o que faz, provavelmente, o que garante essa doença, esse caráter multissistêmico. O vírus, além de provocar uma inflamação, uma resposta imunoinflamatória, ele tem alvos também, tem receptores para eles em quase todos os nossos sistemas, causando problemas neurológicos, problemas de perda de olfato, doença respiratória, doença cardíaca e por aí. Nós conhecemos ainda pouco em relação à imunidade natural, a resposta ao indivíduo. Nós sabemos que quanto maior a idade e quanto mais comorbidades, maior o risco de aquisição de formas graves, do desenvolvimento de formas graves. Quanto menor a idade, mais jovem e menos comorbidade, mais assintomáticos são os indivíduos, mas nós conhecemos indivíduos resistentes, idosos, cheios de comorbidade, como conhecemos crianças sem nenhum fator de risco desenvolvendo síndrome multissistêmica grave, provavelmente algum tipo de heranças genéticas aí envolvidas nessa resposta. Outra coisa que vem chamando a atenção nos últimos tempos, especialmente em relação às vacinas, são as mutações que esses vírus sofrem. Esse vírus vai sofrendo mutação a cada cópia que faz, como todo vírus RNA especialmente, e algumas delas, que se mantêm por gerações seguintes, criam variantes, né? Especialmente a mais famosa de todas foi aquela de fevereiro, a mutação no segmento 614, onde trocou os aminoácidos D por G, conferindo uma maior transmissibilidade ao vírus, caracterizando principalmente sua forma pandêmica,
E essa linhagem derivada dessas mutações conferiu ao vírus uma alta transmissibilidade, o que tornou o pandêmico muito rápido. Outras mutações foram descritas, a mutação da Austrália, a mutação de Singapura, a mutação do Reino Unido, e mais recentemente a mutação de Manaus, onde a gente teve aí agora notícias mais recentes com uma rápida disseminação também. Quando temos uma mutação, como temos uma nova variante, 5 perguntas precisam ser feitas. Essa variante é mais transmissível? Essa variante é mais virulenta, ou seja, se associa a formas mais graves de doença? Essa variante escapa dos testes diagnósticos que nós temos, de biologia molecular especialmente? Essa variante escapa das vacinas que nós estamos desenvolvendo? E essa variante escapa do nosso sistema imune, aumenta o risco de reinfecções? São 5 perguntas importantes que precisam ser avaliadas, principalmente quando essas mutações se fixam, tornando uma variante muito expressiva numa comunidade qualquer. Chama a atenção só que tem países que testam, que fazem o sequenciamento genômico de uma parte significativa. O Reino Unido faz mais ou menos de 5%. Países como o Brasil testam ou sequenciam menos de 0,1% das suas amostras, então também há que se pesar a vigilância e a sensibilidade da vigilância para cada caso. De qualquer forma, até agora, no campo das vacinas, não se demonstrou que nenhuma dessas vacinas, por mais que essas alterações no segmento genômico sejam onde expressam segmentos da proteína S, tenham conferido ao vírus alguma dificuldade ou alguma, vamos dizer, não pareamento com a vacina licenciada. Esses estudos são feitos colocando essas novas variantes com o soro de indivíduos vacinados. Esses anticorpos induzidos pela vacinação são capazes de neutralizar o vírus in vitro. Dentro da proteína S, chama atenção para esse segmento chamado S1, que é o sítio ou domínio de ligação, é exatamente essa porção da proteína S que se liga no nosso receptor. E os anticorpos, aqui numa figura muito interessante, mostrando em laranja, rosa e azul, os anticorpos neutralizantes fixando essa porção RDB, ou o sítio de ligação, o domínio de ligação com o receptor que o vírus tem. Em relação às vacinas, nós temos mais de 230, quase 240 vacinas em desenvolvimento, segundo o último dado de 15 de janeiro da OMS. 173 delas estão em estudos pré-clínicos, ou seja, não iniciaram ainda estudos em humanos, tem uma lista delas aí, e já 64 vacinas têm estudos em humanos, ou já iniciaram ou em fase 1, 2, 3, já começaram seus ensaios clínicos. 15 delas estão em fase 3, esse número pode variar um pouco, porque alguns locais consideram fase 3 quando está na fase 2/3, ou seja, fases simultâneas com 3, mas de qualquer forma, eu queria chamar a atenção dos senhores que existem dentro dessas dezenas de vacinas já em fase 3, ou pelo menos mais de uma dezena de vacinas de fase 3, nós temos 4 diferentes plataformas. Isso também é inédito. Nós temos hoje licenciada, por exemplo, vacina de sarampo, independente do produtor, são todas de vírus vivo atenuado. Vacinas de influenza, exceto a nasal, são todas subunitárias. Vacinas de HPV são todas de VLP, e assim por diante. Aqui não, aqui nós temos vacinas com tecnologias completamente diferentes, demonstrando eficácias muito boas. As clássicas vacinas de vírus inativados ou vírus vivos, atenuados, as vacinas com vetores virais, nós vamos falar um pouquinho, outro vírus, especialmente os vírus de resfriado, levando segmentos do SARS-CoV-2, as novas vacinas genéticas de ácidos nucleicos, RNA e DNA, e as vacinas baseadas em proteínas, como as de VLP ou subunidades. Lembrando que as que mais avançaram em fase 3, as de vírus, não são de vírus vivos, são de vírus inativados. As de vetores virais são os não replicantes, ou seja, adenovírus que não se multiplicam, ou com replicação deficiente. As de ácidos nucleicos, a de RNA, que são mais avançadas. E as proteicas, aí está a setinha até errada, mas são as de subunidades proteicas, as que são mais avançadas no momento. Cada um usa a plataforma ou uma tecnologia diferente. As vacinas da velha escola de vacina de vírus vivos, de vírus mortos inativados, vírus inteiros inativados, cultiva-se em células vero, inativa o vírus, geralmente por processos físico-químicos, às vezes térmico, e você tem ali um concentrado de vírus inativados,
que é o que se chama de IFA, ou ingrediente farmacêutico ativo, que a partir dele, adicionando adjuvantes, diluentes, estabilizantes, vamos fazer os produtos finais. As vacinas genéticas, geralmente as de RNA têm sido mais utilizadas, as de DNA requerem, nós vamos conversar um pouquinho, alguns artefatos para que esse DNA ganhe a célula. As vacinas de vetores, nós temos algo semelhantes com a vacina de dengue, onde a gente insere um segmento genômico dentro de um outro vírus, segmento genômico do SARS-CoV-2 dentro de um adenovírus, em geral tem sido os vetores, para que eles levem a informação genética para o nosso organismo. E as proteicas ou subunidades são fragmentos do vírus também, vacinas também da velha escola de se fazer vacina. Essas são as principais vacinas em fase 3. Então, só dividindo didaticamente de vetores virais, nós temos 4 mais avançadas: Oxford e AstraZeneca, CanSino, Janssen e Gamaleya russa. As de RNA, Pfizer e Moderna. As inativadas, a Sinovac com Butantan, as 2 da Sinopharm na China e a Bharat da Índia. E as subunidades, as Novavax americana, a Medicago do Canadá e a Anhui, a chinesa também, cultivada em células de ovário, também vacinas subproteicas. Essas vacinas estão sendo estudadas na sua fase 3, onde há circulação do vírus, por isso Brasil, Estados Unidos, África do Sul e Rússia, além da Índia, foram os países onde mais concentraram esse estudo de fase 3, e só para recordar como se faz um estudo de fase 3, é com grupo controle, né? São os estudos chamados controlados, randomizados e cegos, ou seja, nós vacinamos voluntários, metade com a vacina, metade com um controle ou um placebo, e vamos observar ao longo do tempo quem adoece mais. No grupo vacinado em verde, espera-se que o número de casos seja muito menor do que no grupo que não recebe vacina, portanto, recebeu um placebo. Então, assim, nós estimamos a eficácia comparando o número de casos que ocorrem no grupo placebo versus o número de casos que ocorrem no grupo vacinado. Esse é o objetivo primário, o desfecho primário a ser considerado em todos os estudos que estão até agora com as vacinas de fase 3, e os objetivos secundários é estratificar essa resposta, em idade, como é que foi o comportamento em portadores de doenças crônicas, em quem é soronegativo ou soropositivo ao entrar no estudo, enfim, todos os outros desfechos para formas leves, para formas moderadas, para formas graves da doença, nós vamos discutir um pouquinho isso também. Então, as vacinas de vetores virais são essas que a gente insere um segmento genômico dentro de um adenovírus. Esse adenovírus pode ser humanos ou de símios, né, que a vacina de Oxford utiliza. Esses adenovírus, então, carregam um cassete da expressão genômica que vai no nosso organismo estimular ou vai induzir a resposta imune celular e humoral na produção de anticorpos específicos. A vacina de AstraZeneca, como a gente comentou, CanSino, Johnson & Johnson e a Instituto Gamaleya. A curiosidade é que a vacina de Oxford usa um adenovírus de chimpanzé, no intuito de não encontrar alguma imunidade prévia no hospedeiro. A vacina de CanSino da China utiliza o adenovírus 5, humano. A da Johnson, adenovírus 26. E a russa Gamaleya ousou fazer uma vacina que até hoje também nós não experimentamos nunca. Uma vacina cuja primeira dose, o carreador ou vetor, é o adenovírus 26, e a segunda dose tem uma formulação diferente. Usa o adenovírus 5 como, vamos dizer, indutor ou vetor viral. A ideia também é você não produzir anticorpo antivetor e, com isso, talvez melhorar a resposta imune. Então, é uma novidade também na vacinologia que a gente não conhecia. As vacinas de ácido nucleico, como eu falei, as vacinas de DNA têm uma grande dificuldade. Lembrar que o vírus é um RNA, você precisa converter esse RNA num DNA sintético em laboratório, isso não é feito em vivo. Esse DNA precisa ganhar o núcleo celular, lembrar que esses produtos genéticos são rapidamente degradados na célula, então, para ele ganhar o núcleo rapidamente, usa algumas tecnologias de eletroporação, são ondas eletromagnéticas, complica muito a questão logística de aplicação, e como eu falei, as que mais ganham espaço são as vacinas de RNA, que eles envolvem o RNA numa camada lipídica, a fim de o protegê-lo dessa degradação, e eles conseguem, mesmo antes dessa degradação rápida, induzir o nosso sistema de Golgi, lá, os nossos ribossomos, a produzir endogenamente o antígeno. Então, nós levamos a informação de um RNA para que a nossa própria célula ali, localmente,
Não há problema nenhum, não há risco nenhum de alterar genoma de ninguém. Localmente, produza o antígeno endogenamente e, posteriormente, a gente responda com a resposta imune. Então, a grande vantagem é que são rápidas, são adaptáveis a essa plataforma, você pode mudar, já que ela é sintética, a conformação do seu RNA, e são, vamos dizer assim, muito rápidas de fazer face ao seu produto sintético e seguras. A única dificuldade que nós temos é o preço, são vacinas ainda muito caras, e são vacinas que requerem congelamento em altas temperaturas, em baixas temperaturas, muito baixas temperaturas, né? A BioNTech e a Moderna são duas vacinas que já estão licenciadas e aplicadas no mundo. Eu chamo a atenção dessa CureVac aqui embaixo, uma vacina alemã, que vem recebendo bastante atenção da comunidade científica, porque é uma vacina genética conservada entre 2 e 8 graus, talvez seja a primeira que se consiga manter estabilidade genômica aí do ácido nucleico sem necessitar ultracongelamento. Que seria, para nós, menos 80 graus, trabalhar com vacinas é realmente uma dificuldade num Brasil tão longínquo e tão distante quanto o nosso. As vacinas virais aqui não tem segredo, como a gente comentou, as vacinas de vírus vivo atenuado, ninguém está se atrevendo a manipular o vírus SARS-CoV-2 vivo e atenuado, as vacinas estão caminhando para as vacinas inativadas, a Sinovac do Butantan, as duas Sinopharma e a Bharat são as mais avançadas nesse cenário de vírus inteiros inativados. E as de fragmentos virais ou subunitárias, principalmente a Novavax, que a gente falou, são geralmente menos imunogênicas por conter somente peptídeos ou parte do vírus, normalmente são associadas a adjuvantes para potencializar essa resposta imune, e nós temos aí várias, né, desde laboratórios tradicionais como Sanofi, GSK, até vacinas do Instituto ZFSW, que é chinês também, do Anhui, que eu comentei que está na fase 3 entrando, e a Novavax, que é a mais avançada dessas, a Novavax americana. Todos esses desenvolvimentos de vacina só foram possíveis porque, num cenário pandêmico, se acelerou muito esse processo. Todas aquelas fases 1, 2, 3 lentas que levavam 3 anos, nós conseguimos, já partindo do desenvolvimento, já contando com que se foi desenvolvido com as vacinas para MERS e para SARS no passado, essas plataformas, vamos dizer, nos valeram da facilidade de avançarmos em estudos clínicos. A sobreposição de fases, nós estamos fazendo fase 1 junto com 2, 2 junto com 3, isso também acelerou. E, por fim, a produção já de vacinas, um investimento muito grande, a produção de vacinas sob risco, sem terminar esses estudos, permitiu que a gente tivesse um cenário muito diferente do cenário de um paradigma fora de pandemia de licenciamento. Aqui no Brasil, esse é o nosso cenário. Nós temos 4 vacinas em análise na Anvisa. A vacina essa informação de antes de ontem, da Anvisa, isso está disponível no site da Anvisa e atualizado sempre. A vacina AstraZeneca, a Anvisa vem recebendo submissão contínua para registro, então recebeu fase 1, recebeu fase 2, recebeu fase 3, avaliou a certificação de boas práticas de fabricação, foi pedido o uso emergencial dia 8 de janeiro e foi certificado a sua liberação para uso no último domingo. Mesma coisa aconteceu com a Sinovac, também solicitado dia 8/1, concluída a autorização em 17 de janeiro. As vacinas da Janssen e da Pfizer já entregaram seus dados, a vacina da Janssen entregou seu dado de fase 2, a Pfizer entregou, acho que há pouco tempo atrás, seus dados de fase 3, a certificação de boas práticas em vacinação foram também certificadas agora, dia 19, foi antes de ontem, tanto da Pfizer quanto da Janssen, caminhamos aí, mas nenhuma delas ainda pediu licença para uso emergencial aqui no país. E eu termino só mostrando alguns dados de fase 3 da vacina de Oxford e da vacina do Butantan. Esse estudo aqui no Brasil foi conduzido, boa parte, pela Unifesp, com a doutora Lili, como a quarta autora, a doutora Sue Clement, segunda autora principal também, onde a gente teve também a oportunidade de ter outros brasileiros no grupo de Oxford e que eu pude colaborar também como um subinvestigador desse estudo. Aqui foi uma análise interina de 4 trials, né, 2 no Reino Unido, no Brasil e na África do Sul.
entraram só maiores de 18 anos de idade. E aqui nós tivemos uma novidade, que foi um grupo, cerca de 2.000 voluntários, receberam uma meia dose na primeira aplicação. Então, eram 2 doses, a grande maioria do estudo recebeu dose inteira e dose inteira, um braço do estudo recebeu meia dose na primeira aplicação e dose inteira na segunda dose. Bom, isso trouxe algumas diferenças nos resultados. O resultado que recebeu standard dose, eficácia foi de 62%, e aquele grupo que recebeu uma low dose, uma dose baixa na primeira dose, e uma dose standard, a eficácia foi de 90%. Isso chamou muito a atenção dos pesquisadores, e foram tentar descobrir o que é que tinha ocorrido nesse grupo para ter uma eficácia tão superior com uma dose menor. A primeira coisa que chamou a atenção é que nesse grupo só entraram adultos de 18 a 55 anos. Idosos não foram incluídos nesse braço. E a outra coisa é que, por questões logísticas, esses indivíduos receberam a segunda dose com um intervalo muito maior do que a primeira dose. Foi um intervalo, em média, de 83 dias, uma mediana de 83 dias. O que possibilitou, o que pode explicar, eventualmente, uma melhor performance da vacina quando você dá um intervalo maior entre a primeira e a segunda dose. No estudo como um todo, a eficácia considerada foi de 70%, aqui estão os intervalos de confiança, e casos graves de hospitalização, mesmo depois só da primeira dose, não teve nenhum caso grave no grupo que recebeu vacina. Todas as 10 hospitalizações por Covid no estudo foram em indivíduos que receberam placebo. Segurança absolutamente esperada, dados de segurança com perfil de segurança adequado para essas vacinas, e mais ou menos esses dados que eu mostro aqui é o que se reproduz. Outro dado que eu gostaria de chamar a atenção para os senhores, que eu disse que a gente não tinha dados ainda em relação à capacidade dessas vacinas de prevenir transmissão ou formas assintomáticas da doença. Isso mostrou aqui, vejam que o grupo em assintomáticos, né, que sem sintomas, eles fizeram como isso? Eles colheram swabs semanais daqueles indivíduos, de um grupo também de indivíduos, foram quase mais de 8.000 swabs que eles fizeram, semanais nos indivíduos vacinados, e computaram o número de casos detectados de PCR nesses indivíduos assintomáticos que foram vacinados ou que tinham grupo placebo. Então, quem recebeu meia dose e dose inteira teve uma eficácia na prevenção de formas assintomáticas de 58%, mas vejam que dá no limite ali o intervalo de confiança de 1 a 82%, e para dose standard não houve nenhuma eficácia, 3,8%, com intervalo de confiança ultrapassando bastante o zero. Então, esse é um dado ainda que não se pode afirmar que a vacina de Oxford é capaz de prevenir transmissão e formas assintomáticas. Mas outro dado que chamou a atenção, isso aqui é após a primeira dose, os senhores vejam que com 2 doses ou com 1 dose, praticamente a mesma curva se repete. Essa é uma curva de casos acumulados, né, de Kaplan-Meier, mostrando que começa a se descolar a curva do grupo que recebeu vacina, do grupo de casos que recebeu placebo, de maneira muito semelhante, comparando a eficácia interdoses, ou seja, após a primeira dose e antes da segunda dose. Esse estudo foi mais possível de avaliar isso porque houve um grupo com intervalo maior entre a primeira e a segunda dose. Eu vou mostrar na vacina do Butantan, dentro do estudo, o intervalo foi de 14 dias entre a primeira e a segunda dose, então calcular uma eficácia interdoses ficou muito prejudicado por esse intervalo. Aqui mostrando hospitalização em formas graves, mostrando que no grupo vacina não tivemos nenhum, só teve quem recebeu dois casos, mas foi antes de 21 dias após a primeira dose, então não se considera falha vacinal. E, por fim, a vacina... esse aqui é um dado também da vacina de Oxford em relação à resposta imune, já, vamos dizer, antecipando que a eficácia em idosos pode ser muito boa também, porque, por enquanto, o número é muito pequeno, mas mostrando dados de imunogenicidade. Isso é um estado de fase 2/3, mostrando que as curvas são muito semelhantes entre 18 a 55, 56 a 69 ou maiores de 70 anos de idade. Não há diferença estatística significante entre a cinética de anticorpos em indivíduos vacinados com 18 ou acima de 70 anos de idade, o que pode ser um bom preditor de resposta imune e, consequentemente, de eficácia vacinal nessa população.
Aqui é só questão de posologia, eu acho que a gente pode passar, e de questões de eventos adversos que são comuns, dor de cabeça, náuseas, dor local, nada muito diferente do que a gente já está habituado com as demais vacinas. E, por fim, a vacina do Butantan, a vacina da Coronavac, também foi feito um estudo de fase 3, duplo cego, randomizado, em 16 centros de pesquisa no Brasil, e aqui algumas diferenças vamos dizer assim, na inclusão de voluntários, o que não nos permite comparar um estudo com outro. Isso é muito interessante da gente comentar, porque todo mundo fica comparando, a vacina 50, de 60, de 70, isso depende primeiro do grau de exposição, do grau de, vamos dizer, de carga viral que esses voluntários são expostos, isso depende da idade do indivíduo que foi incluído, do intervalo entre as doses, e mais ainda, talvez o principal fator, o critério de inclusão. O mais sensível dos critérios de inclusão que tivemos foi a vacina do Butantan, que já suspeitava com dor de garganta por 2 dias, com cefaleia, não precisava ter tosse, não precisava ter febre, não precisava ter perda de olfato, diferente dos critérios de inclusão, por exemplo, da vacina de Oxford. Então, quando você abre muito o critério de inclusão, você inclui casos muito leves e até quase assintomáticos, você tende a diminuir até um retrato final de eficácia menor. Um estudo que aconteceu foi avaliado até 16 de dezembro, também o objetivo primário era o mesmo, reconhecer Covid-19 assintomática em 18 anos ou mais, em profissionais da saúde, e a vigilância de eventos adversos de segurança da vacina. A eficácia total foi de 50%, então isso também foi bastante divulgado, com significância estatística de P, também acumulando mais casos no grupo placebo do que no grupo vacinado. E essa análise que foi feita agora sim, tentando separar indivíduos com poucos sintomas ou quase assintomáticos, doença muito leve de doenças graves, pela essa categorização que a Organização Mundial de Saúde faz, desde o nível 2, assintomático, independente, até o nível 9, que está em ventilação mecânica, nós vimos que, dependente da gravidade, de novo, score 2 e 3, vou voltar aqui para ficar claro, score 2 e 3 não necessita assistência médica, doença ambulatorial, não precisou internar, não precisou tomografia, não precisou assistência médica, não precisou medicação. Quando você inclui esses grupos, você tem a eficácia de 50%. Quando você vai para moderada significa que precisou médico, que precisa exames laboratoriais, precisou acompanhamento, não teve nenhum caso, nem grave e nem óbito no grupo vacinado. Então, essa população que teve um quadro mais leve, a eficácia sobe para 78%, e no óbitos e hospitalização não teve nenhum caso, como da vacina de Oxford também. Em termos de segurança, os eventos adversos são muito semelhantes também às demais vacinas que a gente colocou. Eventos adversos sérios foram 0,12%, semelhante no grupo vacina e no grupo placebo. Reações locais são as mais comuns que a gente viu também. E eu termino só colocando que nesse cenário de pouca dose, de pouca vacina, nós fomos obrigados a elencar os grupos prioritários e por fases. Esse é um dado que utilizou como denominador, muitas vezes, dados do Ministério da Saúde de aplicação de vacinas influenza, alguns outros dados do IBGE, mas nós estimamos, numa primeira fase, vacinar os trabalhadores de saúde, os idosos institucionalizados. Então, nós começamos a priorizar as prioridades. Então, os trabalhadores de saúde que atendem Covid, os idosos que estão institucionalizados, e à medida que as vacinas forem chegando, nós podemos ampliar esses grupos de acordo com esses denominadores, com esses números de doses, que esperamos ter vacina em quantidade suficiente para vacinar a nossa população muito em breve. Eu agradeço aqui, fico à disposição depois, Jô, para a gente discutir aí, fico à disposição depois da aula da Tatiana aí, para a gente terminar aí no bate-papo. Obrigado aí pela atenção. Nós agradecemos, viu, Renato, muito boa exposição, que para nós não é surpresa, mas trouxe muita informação, inclusive, assim, da diferença entre as vacinas, da diferença de avaliação de eficácia, para que possamos compreender melhor essa situação
da eficácia dessas vacinas. E que ambas as vacinas são realmente vacinas boas, excelentes para esse nosso momento, e que não estão aí com tantos eventos adversos, aliás, estão com muito poucos, né? Então, foi muito bom, e como você disse, nós, ao final, vamos fazer alguns esclarecimentos que forem surgindo, e eu até já convido aqui para confirmar a presença do João Cláudio para estar conosco, porque algumas pessoas não se apresentam assim de viva voz, aí tem que estar vendo lá o chat, pessoas vão lá registrar, vamos fazendo isso também em conjunto, e o João Cláudio é uma pessoa que também faz muito trabalho conosco, integra as duas sociedades, a Cearense de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Imunizações da nossa regional, inclusive a Brasileira Nacional, né, João Cláudio? Então, quero contar muito com você. E trazemos, então, a professora Tatiana, né, Guimarães, de Noronha, para estar conosco aqui, nós estamos todos ávidos de lhe assistir. Vamos lá. Boa noite a todos, eu queria agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou carioca, mas sou uma fã do Nordeste, não só para turismo, né? Para passear, descansar, como também para trabalhar. Eu já tive a oportunidade de estar em alguns projetos de pesquisa pela Fiocruz, em algumas cidades do Nordeste, inclusive Fortaleza, e é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu vou Essa sua fala vai ser bem aproveitada, viu? Que você não está disponível aqui só para passear, mas que para trabalhar, como você está fazendo hoje. Sem dúvida. Eu vou compartilhar a minha apresentação e eu vou pedir licença para vocês para desligar a minha câmera, porque a minha conexão não está muito estável, e aí eu tenho receio de falhar um pouquinho o áudio. Vocês estão conseguindo ver? Sim, sim. A apresentação? Estamos vendo, sim. Então. Tá, eu vou colocar aqui no modo de apresentação, para facilitar. Me foi solicitada, né? O Renato fez um contato inicial e pediu para a gente conversar um pouquinho sobre as vacinas, né, de Covid, toda a questão do desenvolvimento clínico, acompanhamento, né, pós-comercialização, pós-marketing que a gente fala. E o tema da minha fala ficou, né, como farmacovigilância, garantia de segurança de um imunobiológico. Como há segurança, como foi bem apresentado aqui pelo Renato. Aliás, é um desafio falar depois do Renato, né, pela sua expertise e pela sua didática. Eu vou tentar. Então, a ideia é, né, o tema farmacovigilância, então eu vou dar um foco maior em segurança, né, mas eu vou entrar um pouquinho na parte de desenvolvimento clínico, porque a avaliação de segurança, quando a gente fala em farmacovigilância, a gente pensa mais na vigilância pós-comercialização, né? A vacina na vida real, como ela está sendo utilizada, mas eu vou trazer um pouquinho também para o desenvolvimento clínico, para os estudos clínicos que foram feitos, por terem sido feitos por uma necessidade, né? Por terem sido feitos de uma maneira acelerada, gera uma preocupação, né, dos profissionais de saúde, no público em geral, em relação à segurança, e eu vou trazer um pouco de informação aqui para vocês, para que a gente possa se tranquilizar um pouco e tentar tranquilizar, né, a nossa população, porque nós somos formadores de opinião, né, sempre. Então, falar de vacinas é uma frase que eu sempre repito, né, como pediatra, infectologista, epidemiologista e, acima de tudo, vacimologista, eu sou uma apaixonada pelas vacinas. A gente precisa sempre repetir, né, que nenhuma outra modalidade, nem mesmo os antibióticos, teve tanto resultado na redução da mortalidade, no crescimento populacional, especialmente na mortalidade infantil. Então, já é sabido, né, que a vacinação é uma das ações de saúde de maior custo-efetividade que existe em relação à prevenção de doenças infecciosas. As vacinas têm a sua segurança bem estabelecida. Um ponto que eu sempre gosto de destacar é que, diferente de medicamento, né, que é voltado para o tratamento de determinada condição, os fármacos, né, medicamentos, vacinas e fármacos são medicamentos. E todos os medicamentos têm eventos adversos associados. É uma questão que é inerente ao processo. Porém, para as vacinas, por serem aplicadas para evitar a doença, na sua grande maioria em crianças, né, numa população mais suscetível, todo o crivo de avaliação de segurança para uma vacina, ele é muito maior, ele é muito mais rigoroso do que para o medicamento, porque tudo gira ao redor de uma avaliação
de risco-benefício, né? O fármaco, ele é voltado para o tratamento de doenças, para o tratamento de alguma condição clínica. Então, tolera-se mais a questão do evento adverso ou a reação adversa. A gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre essa diferença. Agora, para vacina, não. Né? Para vacina, isso tem que ser pouquíssimo tolerado. É claro que nenhuma vacina é isenta de evento adverso, mas toda avaliação para o desenvolvimento de vacinas precisa ter um critério muito rigoroso para avaliação de segurança pelo perfil da população. Renato já colocou muito bem toda a corrida mundial, né, para o desenvolvimento de vacinas, para o controle da pandemia causada pelo SARS-CoV-2, né, cuja manifestação clínica é a Covid-19, nas suas diversas formas de gravidade. Então, nós vimos diversas instituições de pesquisa, algumas indústrias, né, privadas unirem esforços com universidades, institutos de pesquisa para ter o desenvolvimento de vacinas em tempo recorde. E justamente toda essa corrida, todo esse desenvolvimento acelerado traz muita preocupação em relação à segurança desses produtos. Também não vou, apenas para lembrar, né, para vocês aquilo que o Renato colocou, nós temos diversas plataformas, né, algumas plataformas mais conhecidas, como as de vacina inativada, né, que já é amplamente utilizada, outras plataformas menos conhecidas, como a de vetor viral não replicante, né, onde nós temos a vacina de ebola registrada, algumas vacinas como a Pramers, que foi feito o desenvolvimento clínico, e vacinas de ácido nucleico que nós não temos dados, né? Então, eu vou focar aqui principalmente na vacina inativada, na vacina de vetor viral não replicante, que, como o Renato falou, são as duas plataformas que estão mais adiantadas, pelo menos aqui na nossa região, já com registro para uso emergencial. Aqui também chamando a atenção disso, né? Esse aqui é o mesmo quadro que o Renato apresentou, mas com foco em segurança, dizendo para vocês, relembrando, né, que nós tivemos no último domingo o registro para uso emergencial de duas vacinas. A vacina, o registro foi solicitado pela Fiocruz, uma vacina produzida em uma parceria da AstraZeneca com o Serum Institute of India, com a Universidade de Oxford, então é um acordo aí, várias instituições envolvidas, e a vacina cujo registro foi solicitado pelo Instituto Butantan, numa parceria com a Sinovac. E apenas para mostrar para vocês que a Anvisa tem todo o critério rigoroso de avaliação do monitoramento de segurança dessas vacinas. Tanto que todos os produtores, seja aqueles que estão fazendo a submissão contínua da documentação para o registro definitivo, que são essas 4 citadas aqui, né, apesar de não terem solicitado o registro ainda definitivo, a documentação já está sendo encaminhada à Anvisa, então tem toda uma preocupação de avaliação desse monitoramento, e a Anvisa solicita a todos os produtores candidatos a registro um plano de farmacovigilância, um plano de minimização de risco. Para aqueles que já receberam o registro para uso emergencial, esses 2 planos, né, esses planos já foram avaliados pela Anvisa e já, com todo o crivo regulatório, já receberam o aval para a utilização dessas vacinas, e as outras estão em processo de avaliação. Então, falando um pouquinho de desenvolvimento de vacinas, né, apenas para lembrar, isso aqui é para medicamentos biológicos em geral, né, porque nós temos medicamentos, temos os fármacos, entre os fármacos temos os farmoquímicos, que tem um processo de produção mais simplificado, né, com base em reações químicas. Agora temos os biofármacos, que são aqueles que necessitam de processos em vivo e têm um processo de produção diferenciado, mais identificado, mais complicado. Então, considerando a indústria biofarmacêutica, onde estão os biofármacos e as vacinas, eu tenho alguém com áudio ligado, está me dando eco. Se alguém puder desligar. Isso, melhorou. Não, melhorou. Continua. Mas eu consegui esse mesmo. É porque tem gente com o microfone ligado. Nós pediríamos gentilmente que pudesse ser desligado. Muito obrigada. Eu acho que agora melhorou. Então, nós temos, em relação, né, à pesquisa básica, que é a seleção de moléculas, como o Renato, né, citou
de acordo com o alvo, né, aquela vacina, a doença-alvo daquela vacina, a plataforma vacinal que foi desenvolvida, a indústria biofarmacêutica, que a gente chama de pesquisa básica, nos seus laboratórios, vão desenvolvendo várias tecnologias, né? E aí, de cada 5 a 20 mil drogas que são descobertas, né, uma pequena parcela chegam na fase pré-clínica, que são os estudos não clínicos. De 5 mil a 20 mil, apenas chegam a 5 chegam ao desenvolvimento clínico, aos ensaios clínicos, que é a avaliação de eficácia e segurança em seres humanos, e apenas uma droga é aprovada. Então, é um processo complicado, com várias etapas de go, não go, né, de avaliação de risco, se deve se continuar ou não. Não só uma avaliação de risco em relação à eficácia e segurança do produto, como também risco econômico, né, as indústrias, tanto públicas quanto privadas, para investir no desenvolvimento clínico, no desenvolvimento de um produto até o registro, é necessário muito critério, né, para na avaliação se de fato aquele produto candidato virará, né, um medicamento para ser utilizado em larga escala. Então, aqui eu estou trazendo para vocês, né, um desenvolvimento, uma rota tradicional, o desenvolvimento de vacinas. Em paralelo a toda etapa de produção, controle de qualidade, que é essa primeira setinha em cima, que é a parte mais de produção mesmo, de fabril e de controle de qualidade, nós temos a fase pré-clínica, que são os estudos não clínicos em animais, com a ideia de simular, né, a gente procura usar um modelo animal, que é aquele que mais se parece com o comportamento, né, do vírus, por exemplo, do micro-organismo-alvo no ser humano, pode ser um camundongo, pode ser um primata não humano, por exemplo. Geralmente essa etapa dura de 2 a 5 anos, 2 a 4 anos o pré-clínico, depois chegamos para a fase clínica, que vai da fase 1 à fase 3, até o licenciamento do produto. Na fase 1, que pode durar de 2 a 3 anos, dependendo do alvo, nós temos algumas dezenas de participantes de pesquisa, 20, 30 por grupo vacinal, não necessariamente é um estudo controlado, apesar de desejável ter um grupo de comparação, não é uma questão obrigatória. Nós não chegamos no fase 1 para a população-alvo da vacina, por exemplo, uma vacina voltada para criança, uma vacina voltada para idoso, a fase 1 não é estudada, né? Na fase 1 ela não é estudada nesses grupos, ela vai ser estudada em adultos, jovens, saudáveis, idealmente do sexo masculino, para evitar a questão da teratogenicidade, né? Da avaliação do risco gestacional, mesmo assim, quando é estudado em mulheres, também em idade fértil, todo esse cuidado é feito. O objetivo principal da fase 1 é a avaliação de segurança, né, a toxicidade daquela vacina. Por isso, são poucos indivíduos, porque é a primeira vez que está estudando em humanos. É claro que para chegar para uma fase 1, é necessário toda uma segurança possível em relação aos dados que foram obtidos em animais. Na fase 1 já começa também a estudar a imunogenicidade, né, a vacina, ou seja, qual é o potencial daquela vacina de induzir resposta imunológica. A gente sabe que no caso da Covid, por exemplo, né, eu desejava uma vacina que estimule anticorpos neutralizantes, que estimule uma resposta de célula T, principalmente TH1, para uma memória imunológica, enfim. Então, já no fase 1, o que já foi iniciado lá nos animais, os pesquisadores vão estudando, é claro que numa escala menor, poucos participantes de pesquisa. Em seguida, vamos para a fase 2, que é a gente amplia o número de participantes de pesquisa, algumas centenas, já é um estudo controlado. Nesse momento de fase 2, a gente avalia a dose e resposta, qual é a concentração da vacina suficiente, daquele componente ativo, né, da vacina para induzir uma resposta imune satisfatória e que seja segura, que tenha uma baixa reatogenicidade. É um estudo que pode ser demorado, 2 a 4 anos, a gente se aproxima no fase 2 da faixa etária alvo, uma vacina voltada para lactentes, na fase 2 podemos começar a estudar adolescentes, escolares, até chegar nos lactentes. Fase 3 é o estudo que a gente costuma chamar de estudo pivotal para registro, né? De fato, ele é um estudo de eficácia, é um estudo terapêutico confirmatório, que a Anvisa chama assim também. Então, a gente utiliza aí milhares de participantes de pesquisa, algumas dezenas de milhares de participantes de pesquisa, dependendo do alvo, e aí precisamos avaliar segurança, reatogenicidade, imunogenicidade e eficácia. Para algumas condições, para algumas doenças infecciosas, já existe um correlato sorológico de proteção, doença meningocócica, por exemplo, onde você pode vacinar o indivíduo, coletar sangue 30 a 42 dias após, e aí avaliar se ele tem um título considerado protetor.
Para as doenças mais novas, nós não temos esse correlato de soroproteção, então é necessário fazer estudos de eficácia com dezenas de milhares de pessoas para que haja um poder estatístico suficiente para demonstrar aquela eficácia mínima desejável. E, em geral, nesses casos, tolera-se uma eficácia mínima, pede-se uma eficácia mínima de 70%, 80% em alguns casos. Então, são estudos demorados, custosos, depois ainda tem toda a etapa de licenciamento, de submissão de toda a documentação coletada em todos esses anos, e as agências regulatórias, né, levam, dependendo da agência, 6 meses, 1 ano ou até mais para avaliação. E depois disso, partimos para a produção em larga escala e a implementação do produto e uma monitorização, uma vigilância contínua através da farmacovigilância. Chegamos aqui, então, né, situação pandemia, milhares de pessoas, né, morrendo, milhões de pessoas doentes, acometidas, desde o início do ano passado, uma velocidade de transmissão muito alta, e as indústrias começaram a se mobilizar, as agências regulatórias também começaram a se mobilizar para que houvesse um registro para uso emergencial, ou mesmo que não fosse um registro emergencial, mas uma avaliação acelerada para o registro sanitário definitivo. Então, algumas agências, FDA e EMA, se posicionaram. Aqui a Anvisa publicou uma nota técnica em relação à submissão contínua, ou seja, não é necessário terminar o fase 1 para começar o fase 2 e aí começar o fase 3, como naquela figura anterior. As fases começaram a se sobrepor, né? Tem alguns resultados preliminares de fase 1, já vamos começar a fase 2, no meio da fase 2, vamos para o fase 3, fazendo um 2/3, isso tudo sendo muito acompanhado muito de perto pelas agências regulatórias para que não houvesse prejuízo na avaliação de segurança e os requisitos mínimos de eficácia, que também foram revistos com uma maior tolerância. Por exemplo, para a vacina de Covid, né, para esse registro em situação de emergência, uma eficácia mínima de 50%, com limite inferior no intervalo de confiança acima de 30%, com base naquele cálculo que o Renato apresentou para vocês também, né? Calcula a incidência no meu grupo vacinado com a vacina em teste, calcula a incidência, a densidade de incidência no controle, fazemos algumas contas, tiramos daí a eficácia vacinal com todo o controle estatístico necessário. Isso aqui, as agências regulatórias internacionais chamam de fast track, elas já haviam se adaptado a isso em outras situações. Aqui no Brasil, não, a Anvisa chegou agora nessa questão da submissão contínua e mais recentemente do registro emergencial. Só para mostrar que, comparativamente, como a gente vê, né, um desenvolvimento tradicional de uma vacina, quando a gente olha fase 1, 2 e 3 numa etapa sequencial, porque as indústrias precisam dessa segurança, né, porque há toda uma responsabilidade com a segurança do participante de pesquisa e também com a questão financeira, econômica, financeira de investimento de um produto que provavelmente pode não ter sucesso. Então, 15 anos ou mais, isso aqui é um dado internacional, não é nem a nossa experiência aqui no Brasil. E o desenvolvimento de uma vacina, né, contra a infecção pelo SARS-CoV-2. A gente pode ver um overlapping aqui, uma sobreposição das fases e um desenvolvimento previsto naquela ocasião para 10 meses e 1 ano e meio, e a gente tem agora 2 vacinas registradas, né, como o Renato colocou, e menos do que isso. Fora do país até um pouquinho antes. Então, só para mostrar para vocês que isso teve toda uma regulação nacional, com o acompanhamento da comunidade científica, como essa publicação do New England, mostrando, inclusive, orientando, né, as agências reguladoras, FDA, EMA, Agência Europeia, Anvisa, orientando os produtores a como desenvolver com os requisitos mínimos de segurança e eficácia, e também a comunidade científica acompanhando, como a gente pode ver nessa publicação do New England, com algumas sugestões, algumas recomendações para o segmento de eficácia e segurança para essa vacina de uso emergencial. Então, primeiro a Anvisa lançou a nota técnica da submissão contínua, permitindo aos produtores irem submetendo o dossiê em partes, por pacotes, para que no momento da solicitação do registro formal, registro definitivo e a solicitação formal, os técnicos da Anvisa já tivessem recebido informações suficientes e não atrasar o registro. Mais recentemente, em dezembro, eles publicaram um outro guia para solicitação temporária de uso emergencial.
em caráter experimental para algumas populações específicas, com algumas doses específicas, que foi o que nós assistimos em rede nacional, parecia final de Copa do Mundo, estava brincando com os amigos, no domingo, né? E aí nós não tivemos o registro da vacina solicitado pela Fiocruz, a vacina de Oxford, e solicitado pelo Butantan para a vacina deles em parceria com a Sinovac. Só que é para utilização no PNI, para aqueles grupos considerados prioritários e para o número de doses solicitados, 2 milhões pela Fiocruz e 6 milhões inicialmente pelo Butantan. Então, isso é basicamente a diferenciação entre o registro emergencial e o registro definitivo, porém, todo o critério necessário para controle de qualidade do produto, produção, boas práticas de fabricação, segurança e eficácia tem os mesmos critérios. Apenas para chamar a atenção, né, que faz parte desse guia, um dos tópicos, o compromisso da empresa no monitoramento. Então, quando o Butantan e Fiocruz submeteram para a Anvisa a solicitação de registro, nós tivemos que submeter um plano de farmacovigilância, um plano de minimização de risco, com o compromisso do solicitante de seguir essas pessoas vacinadas na vida real, na rotina dos serviços, além do segmento que o PNI, que o Programa Nacional de Imunizações já faz, através da vigilância passiva de eventos adversos. Então, apenas para fazer um breve resumo do desenvolvimento clínico de vacinas, né, porque ele é bem complexo, dependendo do alvo, dependendo da plataforma, dependendo dos desfechos de interesse, mas eu gostaria de trazer aqui para vocês algumas premissas importantes, né? O primeiro é o que a gente chama de TPP, né? Que é qual é o alvo daquele produto. Quando estou desenvolvendo uma vacina, o que eu estou querendo evitar? No caso da vacina contra a infecção pelo SARS-CoV-2, a OMS publicou, e aqui eu trago o link, quem tem a curiosidade, de ver que a vacina pelo SARS-CoV-2 deveria evitar a COVID-19 doença, ou seja, independente da gravidade. E por isso, os patrocinadores dos estudos, os pesquisadores, colocaram como os desfechos principais dos seus estudos de fase 3 a COVID-19 virologicamente confirmada, ou seja, a síndrome gripal, o caso suspeito de COVID, com RT-PCR positivo para SARS-CoV-2. É claro que desfechos secundários foram pesquisados também, como hospitalização, forma grave, óbito. E é por isso também que nós não obtivemos ainda, na análise, né, nas análises preliminares que foram feitas para os 2 produtores, resultados de eficácia com uma significância estatística para as formas mais graves, hospitalização, óbito, porque foi um N pequeno. O estudo não foi planejado para esse desfecho, o estudo foi planejado para evitar a COVID-19 em qualquer forma de gravidade. Porém, é claro que dados secundários, os desfechos secundários são sempre pesquisados. E aí eu já entrei aqui, dependendo do desfecho, a gente vai calcular o tamanho amostral. Eu destaquei segurança e reatogenicidade para mostrar que esse N calculado para esses estudos de fase 3, para todas as vacinas, e especificamente para as nossas 2 vacinas aqui disponíveis, eles foram suficientes para demonstrar dados de segurança e reatogenicidade. Nós tratamos de eventos adversos solicitados, não solicitados, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Então, são estudos controlados, porque a gente precisa demonstrar que aquele evento adverso ou a incidência da doença no grupo vacinado não aconteceu ao acaso, né? É necessário provar que a diferença foi causada pela vacina. Então, é daí a importância de um grupo controle, e é importante se escolher adequadamente qual comparador se usar para não acontecer aí viés na interpretação. População-alvo super importante, a faixa etária que foi escolhida, né? E aí tem uma questão em relação aos idosos, por um perfil da população-alvo dos estudos, principalmente profissionais de saúde, tivemos uma baixa proporção de idosos, então esses dados são feitas análises complementares, algumas inferências que são feitas para a gente poder confirmar a segurança em todas as faixas etárias estudadas, nesse caso acima de 18 anos. Critérios de elegibilidade para o estudo é super importante, não só para elegibilidade, ou seja, quem vai entrar no estudo, né, o indivíduo, além da faixa etária, portador de determinada doença crônica, sim ou não,
esse indivíduo ele já é soropositivo para SARS-CoV, né? Ele já teve contato, ele tem anticorpos, sim ou não, porque isso tudo é importante para a interpretação dos resultados, principalmente pela comparabilidade entre os diversos estudos. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui é o DSMB, que é o Comitê Independente de Monitoramento de Segurança, que todos os estudos são obrigados a ter esse comitê, composto por especialistas que não tem nenhuma relação com os centros de pesquisa, com os produtores da vacina, com os patrocinadores que avaliam todo esse segmento, todo esse acompanhamento em relação aos eventos adversos ao longo do estudo. Então, após o licenciamento, né, então vencemos toda aquela etapa do desenvolvimento clínico, que a farmacovigilância é muito atuante desde o início, desde o fase 1, faz parte do acompanhamento da farmacovigilância também esse pré-registro. E após o licenciamento, o que fazer, né? O Renato colocou bem a questão da seleção dos grupos prioritários para vacinação. A OMS já havia se posicionado, dizendo que, apesar das vacinas terem como alvo a redução da incidência da Covid-19, da doença em qualquer gravidade, do ponto de vista programático, para controlar o impacto da pandemia, o objetivo é diminuir morte e mortalidade. Então, nessa etapa, nesse momento inicial de vacinação, contemplar aqueles grupos de maior risco de hospitalização, risco de forma grave, risco de óbito. Os países, né, os diversos países, adotaram os seus próprios critérios, mas muito com base nessas recomendações da OMS. Então, eu trago aqui apenas um lembrete do nosso plano nacional de operacionalização para vacina, que existe um plano maior, que foi reduzido nesse momento pela demanda, né, menor de vacinas para esse uso emergencial, mas o plano ele existe contemplando depois outros grupos vacinais que serão sequencialmente iniciados. E se a gente considerar, esses grupos prioritários são indivíduos idosos, né, indivíduos com comorbidades, na sua grande maioria. Quando a gente começa a avaliar evento adverso pós-vacinação, nesses grupos que nem sempre foram incluídos, né, num tamanho suficiente para conclusões mais robustas, a gente imagina o grau de dificuldade da farmacovigilância, né, de interpretação se o evento adverso foi causado por uma vacina, sim ou não. Então, a situação que nós estamos vivendo agora para a vacinação para a Covid-19, além de toda a questão de farmacovigilância, toda a preocupação que já existe para qualquer vacina, como a gente falou inicialmente, para a Covid-19 isso ainda é um pouco mais complexo. Então, são necessários, né, além da farmacovigilância, da vigilância passiva de eventos adversos, estudos pós-marketing, estudos pós-comercialização. Falar um pouquinho de segurança, eu já me antecipei um pouco aqui na fala. Então, durante todas as etapas de desenvolvimento clínico, seja o desenvolvimento clínico tradicional, quanto o desenvolvimento clínico acelerado, né, para emergência em saúde pública, para uso emergencial, a segurança ela é a prioridade. Ela é avaliada, é uma responsabilidade do produtor, do patrocinador, é uma responsabilidade do pesquisador, do centro de pesquisa, é uma responsabilidade da Anvisa, que está acompanhando, do regulador nacional, que está acompanhando esses estudos e que vai registrar aquele produto, né? E aí, depois do registro, vem a vigilância pós-comercialização. E aí, por quê? Né? Se já foi tão estudado durante o desenvolvimento clínico, por que a preocupação pós-comercialização? Super importante. Alguns eventos adversos, eles são raros. Eles acontecem na ordem de 1 para cada 100 mil, 1 para cada 1 milhão de indivíduos vacinados. Nenhum ensaio clínico, nem pela via tradicional, consegue incluir esse número de pessoas para que a gente possa identificar alguns eventos adversos mais raros, né? Dentro de um ensaio clínico, o evento adverso está sendo visto em situação controlada de pesquisa, num protocolo rigoroso, as pessoas sendo acompanhadas muito de perto pelos pesquisadores. Depois do registro, é vida real. E aí vem as questões de conservação, de aplicação dessa vacina, algumas condições médicas pré-existentes que no ensaio clínico podem não ser permitidas, mas que na vida real acontecem. Vacinação, por exemplo, de grupos não estudados durante o ensaio clínico, gestantes, lactantes, alguns imunossuprimidos, dependendo da situação. Então, apenas aqui isso que eu falei para vocês, né, um estudo clínico, um curto espaço de tempo, um número limitado de pessoas, a prática clínica, isso tudo ele é aumentado, é extrapolado,
e facilita esse acompanhamento pós-comercialização, a identificação. No caso, isso aqui é um slide genérico para medicamentos, mas em relação às vacinas, o que poderia colaborar, eventos adversos raros, uma toxicidade, no caso de doses repetidas, que também não se aplica muito, mas principalmente grupos especiais, no caso da vacina Covid, principalmente, portadores de comorbidades. Então, a farmacovigilância, né, ela tem atividade relativa à detecção, avaliação e prevenção de eventos adversos, e a gente tem falado muito aqui de evento adverso. O que é evento adverso? Eu trago aqui uma figura de plausibilidade biológica, de relação temporal, relação causal, isso tudo é importante para a gente entender. Evento adverso, tanto em pesquisa clínica quanto na vigilância pós-comercialização, é qualquer evento médico desfavorável que ocorra durante o tratamento com o medicamento. Lembrando que vacina é medicamento, mas que não necessariamente é uma relação causal, né? Ou pode ser uma alteração, uma leucopenia, uma alteração de um hemograma, pode ser uma erupção cutânea, pode ser uma febre, uma irritabilidade, uma cefaleia. Durante o estudo clínico, esses eventos adversos, eles são investigados. Alguns eventos adversos já podem ser antecipados pelo pesquisador, pelo que se conhece, né, da vacina na etapa pré-clínica, nas clínicas anteriores, e que, por exemplo, uma febre, uma dor local, né, principalmente nas vacinas com adjuvante, isso tudo já é objetivamente pesquisado, perguntado ao participante de pesquisa. Outros não. E é a partir dessa informação coletada no estudo clínico que forma-se a bula daquele produto. E o evento adverso não possui necessariamente relação causal. O que possui relação causal é o que a gente chama de reação adversa. Então, quando ocorre um evento adverso em um estudo clínico, ou então é um aumento de notificação de eventos adversos pós-vacinação, numa vigilância pós-comercialização, tem todo um trabalho da farmacovigilância de avaliar se aquele evento adverso é uma doença coexistente, foi causado por algum fator ambiental, uma questão genética, outros fatores, outros medicamentos, ou de fato foi causado por aquele produto. Então, é feita toda uma avaliação de causalidade, existem critérios internacionais, nacionais para isso, a Anvisa acompanha, e aí a gente configura, se essa causalidade for estabelecida, a gente classifica como uma reação adversa. E esse é o papel da farmacovigilância. Trago aqui para vocês alguns desafios, né, para a vacina, meu tempo já está acabando, mas vamos lá. Como o Renato falou, nós temos diversas plataformas, além de um desenvolvimento acelerado. Então, é importante se conhecer essas plataformas, né, em relação às outras vacinas que utilizam plataformas semelhantes, ou então as informações obtidas durante o desenvolvimento clínico, até mesmo de vacinas diferentes, porém com plataformas semelhantes, né? Então, aqui, algumas considerações e recomendações. A gente tem vacinas novas, muitas delas, né, inclusive com plataformas novas, que estão sendo utilizadas em ampla escala, em grupos especiais, alguns com comorbidades, idosos. Então, é muito importante manter a confiança do público nessas vacinas. Então, é importante se continuar o segmento de segurança, e isso tem sido exigido. Não só as ações de farmacovigilância feitas, né, pelo produtor, feitas pelo PNI em relação à vigilância passiva, como também é importante o segmento daqueles participantes dos ensaios clínicos por um tempo maior, até mesmo pós-registro. Atenção especial à rede de frio, como essas vacinas estão sendo conservadas, a capacitação das equipes, isso é fundamental, e uma atenção especial quando mais de uma vacina estiver disponível, né? As vacinas não são intercambiáveis, as vacinas, no caso aqui de Covid, as duas, né, já liberadas, têm intervalos de administração diferentes, então muita atenção para evitar também erro programático, erro de aplicação. Então, é importante ter informações contínuas, ficar atento aos sinais de segurança, aqueles eventos que não foram detectados pelos estudos clínicos, porém, no momento de acompanhamento pós-comercialização, pode detectar algum sinal que chame a atenção, que mereça atenção especial. Isso vai ser observado por uma vigilância passiva estimulada, que é o que o PNI já faz, o que os produtores já fazem, né, tendo lá o saque para que as pessoas liguem em caso de evento adverso, mas também é desejável, e nós estamos discutindo, desenvolvendo protocolos de vigilância ativa de indivíduos vacinados.
A última informação que eu vou trazer para vocês, a gente falou de evento adverso, a gente falou de reação adversa, existem os eventos adversos no estudo solicitados, aquele que eu já espero que a minha vacina vá causar, e a gente pergunta objetivamente para o participante se teve ou não, aqueles outros eventos adversos que não eram previstos, mas que precisam ser anotados, né? Inclusive um TCE, a pessoa atravessou a rua, tropeçou numa pedra, caiu, foi hospitalizado, dentro de um estudo isso é um evento adverso, depois a causalidade ela é estabelecida. Tem uma questão que são os eventos adversos de especial interesse, que vocês já devem ter ouvido falar, né? São os eventos adversos que eles não têm uma relação causal estabelecida pela vacina, mas eles têm uma importância médica, científica, que eles precisam ser observados, porque eles podem estar relacionados a mecanismos autoimunes, à proliferação do vírus vacinal, que não é o caso dessas duas vacinas, que elas não são replicantes, mas de uma maneira geral para vacinas de Covid. E a importância, uma padronização entre os diversos países, essa plataforma que eu estou mostrando para vocês faz isso, para que haja, né, uma confiabilidade, uma troca de informação. Apenas alguns exemplos de eventos adversos de especial interesse podem ser graves, como anafilaxia, uma fibrilação, ou então não graves, como uma alopecia, uma perda do paladar, que podem estar antecipando algum evento autoimune, algum evento neurológico, e também aqueles que podem, inclusive, funcionar como gatilhos para o desenvolvimento de doenças já relacionadas, né? Aquela pessoa já tinha predisposição e aí a vacinação atua como um gatilho. Apenas esse documento ele traz alguns eventos adversos de especial interesse aplicados que devem levar à preocupação à vacina de Covid. Aqui a primeira tabela, aqueles que já são geralmente descritos para vacinas em geral. Aqui na segunda, aqueles que são descritos dependendo da plataforma vacinal. A gente vê aqui a meningite asséptica, encefalite, que já é prevista para vacinas, né, de vírus vivo, como a vacina para sarampo, e algumas aqui mais um detalhamento ainda maior, né, especificamente para as plataformas já existentes para a Covid-19. Então, o planejamento, né, e a gente precisa, diante de toda essa informação de segurança, precisamos ficar muito atentos para aumentar a aceitação da população, para ter uma elevada cobertura, né, das vacinações, confiança do público, vamos lutar contra a infodemia, que é um termo novo, mas que já é descrito pela OMS, pela OPAS, o excesso de informação pelas redes sociais, pela troca, né, até mesmo de informações científicas, muitas vezes não passaram por todo um processo de revisão, geram um excesso de informação, muitas vezes informações equivocadas e que afetam ainda mais a confiança do público. Então, só para lembrar que a farmacovigilância é um trabalho de todos os profissionais de saúde, desde a identificação de um evento adverso, a notificação desse evento adverso aos órgãos competentes, para que eles possam investigar e retornar a comunicação para o público geral de uma forma mais adequada. Só para lembrar, para quem tiver dúvidas de como vai funcionar essa vigilância pós-licenciamento para as vacinas da Covid, tem um protocolo de vigilância de eventos adversos pós-vacinação específico para as vacinas para Covid-19 disponíveis pelo Ministério da Saúde. Eu botei aqui embaixo o site, mas ela deu uma desconfigurada. É isso, agradeço, peço desculpas por ter, acho que eu passei 5 minutos do meu tempo, mas estou à disposição para perguntas. Então, gente, nós tivemos aqui 2 palestras que se complementaram e que realmente trouxeram informações extremamente importantes, úteis, para que a gente possa trabalhar com a nossa população de profissionais e também com a nossa usuária da vacina, até porque tudo isso precisa ser bem esclarecido para que as pessoas tenham confiança na vacina e a gente consiga uma cobertura vacinal de modo que possa ter eficácia realmente para o controle, né, da pandemia que nós estamos vivenciando. Eu vi que tem muitas perguntas aqui no chat, e eu pedi até a ajuda do João Cláudio, não sei se ele vai estar aqui colaborando com a gente. Eu estou vendo aí que ele já colocou aí perguntas. É isso, João Cláudio? A Diva perguntando alguns estudos para vacina envolvendo lactantes ou gestantes. A Tati perguntou e para os adolescentes.
não podia responder logo essas perguntas aí que são juntas, e depois vem alguma do Robério e da Geila. Mas vamos ver aí, Renato e Tatiana, vocês podem dizer alguma coisa? Eu já ouvi até o Renato falar sobre isso, alguns estudos para vacina envolvendo lactantes ou gestantes, adolescentes. Bom, posso começar falando, Diva, os lactantes, né, na verdade, as mulheres que estão amamentando e gestantes foram excluídas do estudo, era critério de exclusão de quase todos os estudos, e mesmo se ela engravidasse durante os estudos, elas iam seguindo num grupo à parte para avaliar, inclusive, a segurança na gestação da vacina. Ainda é um número muito pequeno, né, que a gente tem de experiência. Na prática, a gente consegue, muitas vezes, na vacinação inadvertida de grávidas, avaliar o desfecho dessas vacinas e a segurança dessas vacinas. A maioria dos estudos que a gente tem com as velhas vacinas da segurança em uso de gestante foi feito com estudos com uso inadvertido de vacinas não primeiramente licenciadas. Mas aqui cabe uma discussão que se a gestante é do grupo de risco, é uma profissional da saúde, atuando em UTI, é uma nutriz, é uma lactante, e ela, aqui no Brasil, infelizmente, essas mulheres deveriam estar afastadas, mas, infelizmente, elas não estão. Então, muitas vezes, a gente vê a gestante atendendo, e aí a discussão individualmente do risco que ela tem pela Covid e do risco de tomar uma vacina, por exemplo, inativada como a Sinovac, se impõe. A Febrasgo publicou há 48 horas atrás uma recomendação justamente nesse sentido, apoiando a decisão de um médico que resolver vacinar, o uso off-label dessas vacinas, em bula não está, vamos dizer, recomendado, está como precaução, não é contraindicação, mas eu acho que essa é uma decisão que deve pesar sempre o risco e o benefício. Vacinas inativadas, a experiência que a gente tem, são seguras na gravidez. E a gente sabe que a Covid, por muitas vezes, o desfecho na gestante aumenta o risco de formas graves. Em adolescentes, a pergunta é mais fácil. Eu acho que os estudos estão começando, há pelo menos 3 estudos que eu conheço já ocorrendo em crianças, e até em lactentes, há um estudo já aprovado para ser iniciado, mas eu acho que não são os grupos prioritários para sua utilização, eles devem ficar mais para frente. Isso é muito importante, ter estudos em todas as faixas etárias. Renato, e nas lactantes? Para mim não ficou muito claro. As gestantes, sim. As lactantes podem ou não tomar? Podem. As lactantes podem, Ana Maria. Faltou falar das lactantes mesmo. As lactantes não há com as vacinas inativadas, não há nenhuma contraindicação de vacinação da lactante, nem da puérpera, tá? É a gestação que é o grande, vamos dizer assim, a grande dúvida, e a gente tem certeza que uma vacina com uso emergencial, uma vacina que foi pouco estudada, os receios são maiores do que as vacinas de uma maneira geral. Então, aqui cabe uma ressalva que o uso, para você ter uso off-label de vacinas consagradas, é muito mais fácil do que vacinas que foram estudadas há 4 meses. Então, acho que aqui cabe a cautela, e eu acho que a decisão individual deve se basear muito no risco dessa gestante, no caso, disposição que ela tem. Uma gestante que não é do grupo de risco, ela não deve ser vacinada. Mas uma gestante que está na linha de frente, atuando, eu acho que essa tem que se considerar muito o risco que ela tem da Covid-19. E ter uma decisão particularizada mesmo. Renato, a doutora Silvia Lemos é uma grande amiga, uma colega, trabalhou muito conosco no Alberto Seib. Ela me manda aqui uma pergunta, se eu saberia responder, em relação aos epiléticos. Esse, não sei se a Tatiana quer responder também, mas esse saiu na bula do Butantan, algumas restrições, na verdade, entra também como precaução. Isso tem causado vamos dizer, muita desconfiança e muita dúvida em relação aos epiléticos, né? Então, praxe, muitas vezes, de bulas, quando você não tem dados em patologias neurológicas, você colocar precauções em epiléticos, em quem tem doenças degenerativas,
Então, não há nenhum dado de contraindicação em epiléticos. É uma frase que confundiu mesmo muita gente que está na bula da vacina da Sinovac. Então, a resposta para ela é: não deve haver contraindicação nenhuma de vacinação em epiléticos. Deve ser vacinados, claro, se tiver na sua vez de vacinar, claro que se tiver no seu momento de vacinar. Obrigada. Tem aqui ainda no São Cláudio fez para nós uma questão do Robério, do ponto de vista da vacinologia, qual das plataformas, em tese, seria menos sujeita à perda de eficácia em função do risco teórico disso acontecer com as novas variantes? Acho que o Renato e Tatiana podem também responder essa questão do Robério. Quer começar, Tatiana? Pode seguir, Renato, pode seguir. Não, na verdade, assim, há pouca informação a respeito. Ainda, né? Em teoria, quando você tem uma vacina de vírus inteiros, em teoria você tem muitas partes dos vírus ali apresentadas ao sistema imune. Então, se você tem uma mutação de alguma proteína, alguma outra, você tem vamos dizer, um portfólio ali, um repertório de antígenos mais exposto. Em teoria, poderiam ser umas vacinas menos, vamos dizer, menos atingidas por essas variações. Mas isso carece de, vamos dizer assim, esse é um conceito teórico que eu acho pouco embasado em evidência para a gente ter afirmações concretas. A boa notícia das vacinas, Robério, de RNA, é que elas são facilmente adaptadas, né? Então, como é um produto sintético, se aparece uma nova variante, é como se você conseguisse customizar aquela vacina para as variantes futuras que vão vir. Aliás, as vacinas de RNA, se demonstrarem sua segurança, se demonstrarem vacinas que podem ser produzidas de maneira termostáveis, com uma melhor termoestabilidade, com menor custo, elas podem revolucionar a nossa vacinologia que nós conhecemos. Você produzir de maneira sintética, sem material vivo, com biossegurança muito maior, com rapidez muito maior, adaptada a qualquer variante que ele pode ter, talvez seja, nós convertamos aí as plataformas de vacinas, até de vacinas antigas que a gente já usa há décadas, para plataformas muito mais adaptáveis. Então, pode ser um caminho, é muito precoce, mas eu gosto muito dessa tecnologia, eu acho que ela é muito adaptada ao futuro da vacinologia. Obrigada, Renato. Tatiana, se você for complementar, já responde aqui uma outra que vem direto para você, comentar sobre os desafios da condução da farmacovigilância num contexto em que haverá superposição de campanhas de vacina contra coronavírus e com outras vacinas, como a da gripe, por exemplo. Ótimo. Eu concordo com o Renato, eu, particularmente, do ponto de vista de eficácia, do ponto de vista de imunogenicidade, eu sou uma fã, assim, eu aposto, né, em relação às vacinas de RNA, além da questão de adaptabilidade, né, de produção, eu acho que elas estão no nível, assim, um pouco acima em relação às demais, mas são vacinas que têm uma tecnologia diferenciada, tem a questão da segurança que a gente precisa conhecer por serem plataformas mais novas, mas se eu tivesse que apostar em uma vacina, não temos dados para afirmar isso ainda, mas se eu tivesse que apostar numa vacina em relação à eficácia, né, de melhor desempenho, acho que as vacinas de RNA seriam uma boa pedida, mas é tudo achismo, né? A gente não tem ainda segurança para afirmar isso. Em relação, antes de responder a pergunta de farmacovigilância, eu queria apenas complementar a questão da convulsão, né? Bula do Butantan, eu trabalho em Biomanguinhos, não trabalho no Butantan, então não acompanhei essas discussões, mas só para fazer um link com a minha apresentação, convulsão generalizada é um evento adverso de especial interesse, né? Porque além da questão de todo impacto que pode ter em relação à comunidade, em relação ao público, em aceitação da vacina, né? Essa questão da vacina induziu convulsão, ela pode ser um pródromo de alguma outra doença, né? Que já iria se manifestar de alguma maneira, ou no indivíduo epilético, se a vacina induzir uma convulsão, pode levar a uma condição mais grave. Então, os resultados dos estudos não levaram a essa indicação, né, para se evitar em quem tem epilepsia, mas eu imagino que o Butantan ter colocado isso na bula foi por convulsão ser um evento de especial interesse e eles estariam antecipando um problema que, porventura, venha a acontecer.
Então, que poderia ser uma coincidência, não necessariamente causado pela vacina, provavelmente até não causado pela vacina. Então, fica muito a critério do produtor, né, se respaldar quanto a isso. E fica como precaução, porque, como o Renato falou, muito uma questão de risco-benefício. Se aquela pessoa tiver, né, uma comorbidade, estiver exposta ao risco de formas graves, teria sim a indicação de vacinar. É só para tentar fazer um link com essa questão do evento de especial interesse, que eu passei muito rápido na minha apresentação. Respondendo à questão da farmacovigilância, sem dúvida nenhuma, é um ponto muito crítico, né? Quando a gente tem mais de uma vacina disponível, né? Vacinas de plataformas diferentes, com intervalos entre as doses diferentes. Então, é um desafio muito grande para o Programa Nacional de Imunizações, que tem o seu sistema de vigilância de EAPV. É um desafio para os produtores. Cada produtor vai ter que ter acesso também aos eventos adversos para a sua vacina, para a vacina sob sua responsabilidade. E aí, o que a gente, né, uma grande aposta, um grande investimento para tentar atenuar essa dificuldade são os sistemas informatizados, né? Não só de informação de dose, distribuição, como também de notificação de EAPV, e atenção especial aos profissionais de saúde que estão na ponta, atuando, né, nessa vacinação ou na notificação, na suspeita do evento adverso, de preencher muito bem preenchido os campos de notificação de EAPV, com o número de lote, qual foi a dose da vacina, com todas as informações necessárias, porque só a partir daí vai ser possível compilar os dados e esclarecer qual vacina causou o quê e dar um retorno, né, para a comunidade como um todo. Não sei se eu respondi, porque realmente não é uma questão simples. Estamos, inclusive, discutindo com o PNI exatamente essa farmacovigilância. Uma boa recomendação que você está trazendo, porque há também esse comentário de que as duas campanhas, né, se acontecerem simultaneamente, a questão da vacinação contra a gripe e também a própria rotina de vacinação, como que isso pode interferir também, né? Por isso, como você disse, o registro bem feito, né, com muito critério, leva a uma possibilidade de fazer uma análise bem consistente, né? Muito obrigada, Tatiana. E tem aqui ainda nesse quadro do João Cláudio, uma pergunta da Geila, que no estudo da Coronavac, os casos sintomáticos que precisaram tratamento hospitalar, né, casos moderados, graves, foi encontrado um P,4 dessa vacina Coronavac para casos graves. Eu acho que isso foi muito... Olha, esse P, obviamente, não tem significância estatística, porque nós temos 7 casos no grupo que recebeu a vacina da controle, o placebo, versus 0 casos no grupo que recebeu a vacina. Então, 7-0, um N muito pequeno para estabelecer uma relação de significância estatística. No começo, o próprio Butantan colocava como eficácia de 100% para formas graves. Eu acho uma comunicação incorreta. Você tem que dizer, não houve nenhum caso grave hospitalizado no grupo vacina comparado com o placebo. Mesma coisa Oxford, com 10 casos no grupo controle e 0 no vacina. Isso não nos permite afirmar que é 100% de eficácia, por isso que o P não dá a significância estatística da gente dizer que é 100%. Mas tende a mostrar que há uma redução expressiva de formas graves da doença. Então, acho que esse talvez seja a grande semelhança das duas vacinas, né? Se há alguma semelhança, porque é difícil comparar, como a gente falou, critério de inclusão, formas leves, mas desfechos como hospitalização, desfechos como formas graves, óbito, UTI, ventilação mecânica, são mais ou menos comparáveis, são mais mensuráveis. Então, se você não teve 10 num grupo, 0 no outro, 7 no grupo, 0 no outro, isso tende a mostrar que as vacinas, se não são 100% eficazes na prevenção da Covid-19, para formas graves elas são muito melhores. Aliás, é o que é, muitas vezes, as características, vamos dizer assim, das vacinas de uma maneira geral. Quanto mais leve a doença, menor a sua eficácia. Ela é muito boa para prevenir formas graves, e não tão boa para prevenir formas moderadas e leves, como são as vacinas de coqueluche, de gripe, de BCG, de tuberculose, de rotavírus. Estamos aí, podemos enumerar várias vacinas. Então, obrigada, Renato. Eu acho que é isso mesmo, né, que você responde
com muita segurança. Temos mais um bloco aqui de perguntas, e eu acredito que seja esse o último bloco, dado também o tempo, né, que nós já estamos aqui. Eu sei que muitos de nós ainda não jantou, etc., e vem de um dia de trabalho bem cansativo. Então, tem aqui uma questão da Graça Nascimento, a Gracinha. Então, alguns colegas que já receberam vacina questionaram para ela sobre quando e qual exame seria mais apropriado para ver a eficácia da vacina. Renato, pode comentar? Gracinha, não, eu aconselho a você não fazer exame, não, viu, Gracinha? Aliás, para a maioria das vacinas, a gente não sai testando. Né? Primeiro porque a gente não conhece esse correlato de proteção, não conhece que nível esse de anticorpo induz proteção. Segundo, porque a tendência dessa cinética desses anticorpos, seja na infecção natural, ou mesmo nos estudos que a gente tem acompanhado, é mais ou menos semelhante. Você tem um pico desses anticorpos, ele cai um pouco, na segunda dose ele se eleva de maneira importante, e aí a tendência com o passar do tempo é se manter alguns meses, a gente vai seguir mais tempo. Então, eu acho que, além do que, a metodologia que a gente dispõe aqui, raramente são de anticorpos neutralizantes. A gente dosa um pool de anticorpos totais que dificulta mais ainda a sua análise, sem falar nos falsos negativos e todas as complicações metodológicas que a gente utiliza aqui. Então, a minha sugestão, Graça, é você confiar nos dados dos estudos. Não vai mudar em nada o seu comportamento em relação a saber se está IgG positivo ou IgG negativo. Isso não vai lhe garantir se você está protegido ou não das formas leves ou graves. Eu acho que isso deve ser um norte não só para nós, profissionais da saúde, mas para todos aqueles que a gente orienta. Não vale a pena dosar, porque isso pode trazer uma falsa sensação de proteção, ou, pelo contrário, vai trazer uma falsa sensação de que você não se protegeu, que a vacina não funcionou. E aí, complica mais aí a questão dos fake news, né? Tatiana, você quer complementar ou a gente passa para a questão da Fernanda? Concordo plenamente com o Renato, não tem nenhuma indicação. Obrigada. Obrigada, então, Renato e Tatiana. Obrigada, Jo. Beijo. Obrigada, Gracinha. Pergunta muito boa. Esclarecedora, né? A Fernanda pergunta como é que é a vacinação dos pacientes com doença autoimune, se eles podem ser vacinados. Então, é uma boa pergunta, né? Uma questão que está em discussão. Não existem dados para contraindicar, e a bula da vacina, né, da AstraZeneca, de Oxford, que a Fiocruz também não entra nem como uma precaução, né? A Sociedade Brasileira de Reumatologia se pronunciou. Não sei se eu gostaria de... Ainda não sei exatamente como está na bula do... nem como precaução. Você confirma? Confirmo, não está na bula. Os indivíduos foram incluídos, portadores de doenças autoimunes, nos estudos, como foram os diabéticos, como foram os hipertensos, ou seja, não era contraindicação para entrar no estudo, não era critério de exclusão, e desde que essas doenças estivessem controladas, né? Então, o grande receio, muitas vezes, dessas vacinas é no momento que você vai fazer a vacinação, no momento de imunossupressão, onde talvez a resposta não seja o ideal. Então, deve ser discutido como o posicionamento da Sociedade de Reumato faz, que doença de base ele tem, que droga está usando, que momento é o melhor de vacinar esse indivíduo para se obter a melhor resposta, mas não é nenhuma contraindicação e poderão ser. Não entra como... Oi, gente, alguém está com o microfone ligado, fazendo aqui... Eu vi que tem aqui ainda uma pergunta da auxiliadora, que foi publicado hoje um caso de uma médica mexicana que tomou vacina na plataforma RNA, né, que não é a que nós vamos usar aqui, e desenvolveu encefalite. Se alguém pode comentar. Temos depois mais uma, viu? Tá, em geral, né? Foi a mesma coisa que aconteceu durante os estudos clínicos, né? Também o estudo clínico com a vacina da Universidade de Oxford. Quando existe um evento desse porte, né, que é um evento de especial interesse, ou, dependendo, um evento adverso grave, é necessário investigar toda uma causalidade,
porque a gente sabe que uma encefalite ela é multicausal. Então, é sempre uma associação entre a vacinação, principalmente quando é uma vacina nova, uma vacina introduzida. Então, não necessariamente há uma relação causal. O que tem que ser feito é uma investigação com detalhamento do caso, para que seja descartado ou não a causalidade. Esse dado, esse caso em particular, eu não tive acesso a informações mais detalhadas, eu não sei se o Renato tem para poder comentar, Renato. Não tenho nenhuma informação do caso. Precisa tomar cuidado com esses relatos anedóticos. Alguém que tomou a vacina lá no país morreu, outro foi atropelado, outro teve uma... Esses fatos nós vamos conviver muito com eles, né? É muito importante a gente ter serenidade nessas horas, porque nós vamos vacinar muito idosos, né? Então, acima de 80, 85 anos, e alguns vão morrer depois da vacina. Alguns vão fazer tromboembolismo pulmonar depois da vacina, alguns vão fazer um infarto agudo do miocárdio depois da vacina. Então, quando você coloca como grupo-alvo pessoas muito vulneráveis, o risco, isso vai acontecer, porque a gente está preparado para ter uma vigilância atenta, que investigue, sensível, e que prontamente, com rapidez, atue, para que a gente desfaça esses mitos possíveis de surgir. Porque, infelizmente, quando a gente vacina muita gente, muita população vulnerável, especialmente de muito idosos, durante o estudo já acontece óbitos. Imagine na vida real com milhões de pessoas. Estou dizendo óbitos, mas não precisa ser necessariamente óbitos, pode ser eventos diversos graves, né? Então, é importante a gente ter uma comunicação clara, é importante a gente ter uma vigilância sensível e resposta rápida. Esse indivíduo do México, dos Estados Unidos, onde morreu disso, teve relação causal ou não com a vacina, ou foi uma associação temporal, para que a gente, primeiro, continue confiando na vacina, e segundo, que transmita para a população essa segurança que a gente tem. É uma linha muito... Desculpa, deixa eu só complementar, uma linha muito tênue, ao mesmo tempo que nós temos que estar vigilantes para detectar os eventos de especial interesse e investigar para poder estabelecer a segurança da vacina, dando o retorno o mais rápido possível, a gente precisa ter muito cuidado nessa divulgação da informação, só fazendo um link com a infodemia que eu coloquei no final da minha apresentação. Isso prejudica a credibilidade, então a gente tem que ter muito cuidado com a informação que a gente absorve, principalmente com o que a gente passa adiante. Precisamos estar atentos, sim, precisamos estar vigilantes, sim. Agora, especialmente por esse grupo que está sendo vacinado, como o Renato bem colocou, é uma linha muito tênue e a gente tem que ter muito cuidado com essa comunicação. Então, eu queria falar, assim, agradecer ao Renato a indicação que ele nos deu de trazer a Tatiana para essa conversa com esse público e lembrar quanto foi importante a presença dela, até exatamente para falar sobre esses eventos, sobre como a gente deve se conduzir, e eu acho isso muito importante. Tão importante quanto vacinar, porque a gente vacina, se não tem esse acompanhamento, acaba que pode até prejudicar a própria vacinação. Gente, tem mais uma questão aqui que nós vamos fechar com uma questão bem interessante. Quem já não, peraí. Podemos vacinar com as duas vacinas? A questão das intercambiáveis, né? Eu acho que vocês dois podem responder, eu já escutei muitas vezes o Renato falar sobre isso, e vamos lá. Vamos encerrar, então, nossas questões. Tatiana, quer falar? Posso falar. Não existem dados, né, de intercambiabilidade. Então, começou com uma, tem que concluir com a outra, né, com a mesma vacina, né? As duas doses da mesma vacina, que não existem dados nem de segurança, nem de eficácia em relação a essa intercambiabilidade. Eu só completo dizendo que esses são estudos muito bem-vindos que venham, né? Porque a gente vai sofrer desabastecimento de um produto, os países estão comprando vacinas, 3, 4 diferentes vacinas, então o cenário pressupõe, muitas vezes, a necessidade de nós conhecermos o perfil de intercambiabilidade dessas vacinas, especialmente de segurança. Eu acho que esses são estudos que começam a ter e nós vamos precisar mesmo. E terminando, antes, Jô, deixa eu responder a Liliane aí, que está perguntando que quem já teve Covid para ter vacinado. Para a gente concluir. Se eu tivesse mais uma meia hora, eu responderia, Liliane, com muito tempo, porque talvez uma das maiores lacunas do conhecimento que a gente tem é em relação à resposta imune, seja frente a uma infecção natural,
seja frente à vacinação. A gente desconhece o papel da imunidade celular por completo, os indivíduos pouco sintomáticos são os que menos soroconvertem, os que menos soroconvertem assintomáticos perdem esse tipo de anticorpos, então o dado da reinfecção ainda é muito, vamos dizer, é muito primário, ainda é muito precoce para a gente traçar qualquer verdade. Então, humildemente reconhecer que a gente tem pouca informação a esse respeito. Então, a recomendação hoje é sim, teve Covid, vacina-se. Se você teve uma Covid sintomática, espera-se 4 semanas para vacinar. Se você teve um PCR positivo e não tem sintomas, você espera pelo menos 1 semana do PCR para estar liberado para vacinação. Essa é a orientação do Ministério. Exatamente. Essa pergunta finalizou bem a nossa noite. Nós queremos dizer que foi muito bom nós termos esses 2 eventos, né, o de terça-feira e o de hoje. Em nome da Sociedade Brasileira de Imunizações do Ceará, nós agradecemos com muita honra, com muita satisfação a presença de vocês dois, com todos esses esclarecimentos, e com certeza nós vamos trazer vocês novamente, viu, para a gente, no meio dessa história, que eu sei que vai acontecer muita coisa durante essa vacinação, então podem se preparar, disponíveis como vocês são, vocês vão estar conosco outra vez para falar mais uma vez sobre vigilância, sobre efeito, sobre eficácia, etc. E eu passo para a Ana Maria, do encerramento, em nome da SOCEP, que nós temos essa grande parceria, e que nos traz essa grande felicidade de poder estar aqui com vários colegas, nós tivemos mais de 70 aqui conosco, quase metade já saiu, eu admito que foram jantar, que foram dar jantar para os seus filhos, mas, gente, eu estou muito feliz de vê-los todos aqui, e de ter vocês dois aqui trazendo mais e mais informações para nós. E que alegria que eu estou vendo ali o Maia, né, Núbia? Você trouxe ele aí, né? Pronto, Edmir, boa noite, muito obrigada, e que Deus nos abençoe para que tenha muita vacina. Vai lá, Aninha. Liga o som. Encerramos aqui a nossa semana, né? Como bem disse a Jo, com muita gratidão ao Renato, à Tatiana, que magnificamente nos brindaram com tanto conhecimento, tanta atualização. Acho que todas as dúvidas puderam ser tiradas. Se não todos não conseguiram participar, essas aulas estão gravadas. Vocês, por favor, avisem para os colegas que estão de plantão amanhã, quando perguntarem nos hospitais. E, Renato, muito obrigado mesmo. Fique sabendo que, como disse a Jo, nós ainda vamos nos encontrar esse ano, se Deus quiser, e muito breve, né? E, Tatiana, foi realmente um prazer imenso recebê-la aqui no nosso Ceará, mesmo você lá no Rio de Janeiro, aqui em Fortaleza, mas você esteve essa noite conosco. Foi delicioso. Muito, muito obrigado e uma boa noite a todos, e vamos aguardar que as vacinas cheguem para estar em todos os hospitais, em todos os domicílios, e que todos os brasileiros possam realmente usufruir dessa maravilha, né, que nunca se quis tanto, né? Hoje é o som de consumo, está valendo mais do que qualquer um Bordeaux de qualidade. Todo mundo quer mesmo uma vacina Covid para se prevenir dessa doença tão terrível. Boa noite a todos e a todas. Muito, muito obrigada. Obrigado, boa noite. Prazer em vê-lo, Maia. Boa noite. Obrigada pela ajuda. João, prazer. Prazer, Oi, Núbia. Oi. Obrigado, Tatiana. Beijo, querida. Obrigada pelo convite. Tchau. Obrigada, tchau. Obrigado, Jô. Tchau, Ana. Prazer, hein? Tchau, boa noite.